Nós nos conhecemos no ano de 1968. Ela, Janete Camargo, uma adolescente de 13 anos, conhece José Garcia, um jovem formoso de 18 anos. Foi amor à primeira vista e após 4 anos de namoro e noivado, se casam em 1972. Os frutos deste casamento logo começaram a surgir. Primeiro Vanderlei, em seguida o segundo filho, Emerson. Mesmo com todo o amor que deu início a esse relacionamento, logo dificuldades começaram a surgir. Mas o compromisso que tiveram com essa união foi maior. Houve alguns problemas na nossa vida também no início do casamento. Não foi sempre maravilha, sempre mar de rosas. Não, estava passando por uma fase da minha vida ainda muito nova. Os filhos crescendo, o Vanderlei, e só ainda não tinha nascido o Henrique nasceu depois que eu me converti. Eu queria ir para São Paulo de qualquer forma, e ele me levou. Então, né? E ali foi onde eu conheci Jesus, na Igreja Maranata, que ele acabou de dizer. Sim. E quando eu voltei para Jaú, na viagem, eu já me senti completamente diferente. Chegando aqui, eu procurei a igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu me conheci Jesus, onde eu me batizei. Eu me converti no ano de 1979. E aí eu fui chamada para o ministério. Agora, recém-convertida, tem seu terceiro filho, Henrique, e juntamente com isso, inicia-se também seu chamado na Igreja Quadrangular. Após algum tempo exercendo seu ministério como líder de senhoras da igreja, chega ao seu conhecimento que uma das congregações na cidade de Torrinha estava passando por uma situação crítica. Sem se importar quais seriam essas dificuldades, Janete aceitou o chamado de seu coração. Quando foi feito esse convite na igreja, aquilo despertou na hora no meu coração. O dirigente me mandou, na época, para lá. Chegando à cidade de Torrinha, teve uma grande surpresa. Apesar de ter um terreno ali, ninguém havia conseguido iniciar uma construção. E foi quando José disse: Como é que você vai evangelizar pessoas? Você tem que acolher essas pessoas. Ou você acolhe na sua casa, ou você acolhe numa igreja. Foi então que, após apresentar o problema, ele também apresentou a solução. Então, eu construí lá praticamente um tabernáculo. Mais lá na frente, lá, as pessoas do Quadrangular chamou aquilo de um pavilhão de bambu. Mas para mim não, para mim foi ali um tabernáculo. Agora, apesar do tabernáculo de bambu construído por José, evangelização a todo vapor através de Janete, mesmo assim havia quem olhasse com indiferença, por conta de algumas pessoas descompromissadas que haviam passado por lá. Foi então que Janete sentiu-se encorajada a conversar com o padre da cidade, o qual era na época uma pessoa de grande influência na região. O padre recebeu ela na casa pastoral muito bem, né? Muito bem. Ali, ela dialogou muito com o padre e falou das intenções dela, da igreja do Quadrangular na cidade de Torrinha, que estava ali, estava para somar, estava ali para evangelizar, ganhar as pessoas para Jesus. A conversa foi tão boa, houve uma aprovação de Deus tão grande, que naquela época lá o padre na cidade de Torrinha tinha uma missa e a igreja lotava. A igreja lotava na missa do padre ali. Porém, aí o padre, nessa missa, com a igreja lotada, o padre deu testemunho na visita da missionária na casa pastoral.
paroquial. Que E bênção. então ele disse, olha, tem uma senhora aqui, uma missionária, está aqui na nossa cidade. Eu conversei com ela, a pessoa assim, bem intencionada, se entendeu? Cara, em toda a minha vida, foi uma pessoa muito compromissada com as coisas. Eu sempre fui firme nas coisas, entendeu? Né? Mas as pessoas viravam o rosto. Só que depois do testemunho que o padre deu na missa, cara, a gente chegava lá, na cidade de Torrinha, as pessoas traziam carne pra gente, as pessoas traziam leite pra gente, a gente andava pela rua, as pessoas faziam questão de olhar pra gente e nos cumprimentar na cidade de Torrinha. José trabalhava todos os dias até às 18 horas. Chegava correndo em casa para tomar um banho rápido, pegar Janete e as crianças e todas as coisas necessárias para passarem o fim de semana no cômodo que havia no quintal, na congregação de Torrinha. Como se não bastasse toda a correria, havia também as dificuldades da viagem. Seu único meio de transporte era um Fusca 67 vermelho, o qual enfrentava 25 quilômetros de estrada de areia, onde raramente concluíam sem ter um pneu furado. Em uma dessas idas, após pegar um desvio, se perderam e, como se não bastasse, caíram em um buraco. Situação essa toda vez lembrada pelo seu filho Emerson. Após 1 ano e meio enfrentando todas as dificuldades, já com a igreja de alvenaria levantada, faltando apenas cobrir, sentiram que o propósito da missão havia se cumprido. Agora o ministério era bem visto na cidade, a igreja contava com quase 60 membros e estava em pleno crescimento. E daí o pastor falou, vou fazer esse tabernáculo, e como começou muito vento lá, e ele colocou aquele sabe aquele coisa de chapéu, o forro de chapéu, para não entrar vento lá pra gente, né? Aí as pessoas que chegavam lá eram poucas, mas depois começou-se a chegar bastante pessoas lá. Então, é assim, eu não ia todas as vezes que ia a Paula e a missionária iam para lá, eu não ia junto, porque também não dava, né, para ir todas as vezes. Mas às vezes que eu fui lá, eu ajudava, eu com a Paula, a gente fazia lanche para vender lá no fundo. Eu fui em várias excursões para lá, tanto eu quanto o Sandro também ia junto, o Sandro ainda era pequeno, ia junto. E a gente via lá um tabernáculo de bambu, mas que era muito ungido, era muita unção que descia sobre aquilo ali. Voltando para Jaú, encontraram algumas barreiras para seguir no ministério quadrangular e começaram a orar a Deus para saber qual rumo deveriam tomar. Aí eu comecei a orar e um dia eu estava orando e eu vi algo como resplandecesse na minha frente. E quando eu fui falar com ele, ele falou assim, olha, se Deus tem um propósito na nossa vida, se você pegar a Bíblia e for pregar na esquina, eu estou te apoiando. Então aquilo para mim foi algo tremendo na minha vida. Muito bom. Em uma de suas orações, Janete teve uma visão de um molho de chaves em suas mãos. Não compreendendo no momento, acreditou ser alguma bênção material, mas logo tudo começou a se esclarecer. E nessa oração que Deus colocou esse molho de chave, eu comecei a fazer uns cultos de oração, né? Eu tinha um lugar na minha casa e ali as pessoas começaram a vir, né? Pela oração, e dali surgiu então a ideia de abrir esse Ministério Unidos em Cristo. A primeira igreja pentecostal Unidos em Cristo se inicia com o terreno doado pelo Sr. Roberto Monari e com a ajuda do Dr. Fernando Frederico de Almeida foi elaborado o primeiro estatuto da igreja e o mesmo sempre apoiou também nas questões jurídicas.
Os anos se passaram e com a compra de novos terrenos se iniciou a construção de algumas congregações. E não podemos nos esquecer da construção da Casa do Bem-Estar Social, mais conhecida como Casa Sebes, que sempre foi o sonho do nosso pastor José. Agradecer mesmo do fundo do coração os que estiveram conosco desde o princípio. Quero agradecer meus filhos, né? Que eu acabei de dizer que sofrem junto com a gente em determinados momentos da nossa vida, mas estão aí, né? E a gente continua pela graça de Deus e pela força que a gente recebe em determinados momentos na nossa vida, pelos membros da igreja, né? Enfim, por todos, que Deus possa continuar abençoando. E a gente queria dizer para vocês que essa juventude que vocês veem, nós dois aqui, né? Eu estou com 62 e o pastor José com 67, né? Essa juventude que vocês veem na gente é porque a gente é feliz. Foram mais alegrias do que decepção. Que Deus abençoe a todos. Eu costumo dizer que Deus foi muito generoso comigo. Muito generoso. Ele me deu essas coisas. Ele me deu 3 filhos. Ele me deu 8 netos. Né? E me deu a família Unidos em Cristo. Eu costumo chamar família Unidos em Cristo, que eu tenho todas as pessoas como se fossem verdadeiramente meus filhos. Então eu agradeço muito a Deus mesmo, né? Por todas as pessoas que me cercam. Eu costumo dizer que sou um pouco chato. Estou falando agora com os membros da Igreja em Cristo, né? Os músicos, os cantores, né? Eu sou um pouco chato, mas mesmo assim eles me amam porque eles sabem que eles moram aqui dentro desse coração aqui. Só tenho que agradecer a Deus. E um beijo no coração de todas as pessoas. Que Deus abençoe você, meu amigo. Que Deus abençoe você, minha amiga. Povo de Xaú. Todos aqueles que nos tiveram a oportunidade de ver e nos ouvir. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.